A paz do Senhor Jesus, mais uma vez a todos os nossos irmãos dessa tarde alegre, tarde abençoada, onde estamos realmente na presença de Deus e tem vindo ao meu coração uma palavra da parte do Senhor, como nós sempre estamos fazendo. Quero trazer aqui uma breve reflexão da palavra do Senhor. E para esta tarde eu gostaria de estar meditando aqui num versículo da palavra de Deus, na carta aos Hebreus, no capítulo de número 4, versículo de número 12, que nos diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Que maravilha, né, meus amados irmãos? Essa palavra, a palavra de Deus, palavra viva e eficaz, palavra poderosa, palavra que realmente ela tem feito a diferença na vida daqueles que a têm ouvido nesses dias que nós estamos vivendo na face da terra. Nesses dias de tantas questões, de tantas perguntas, e que nós temos da parte de Deus o esclarecimento das nossas respostas. E quando nós vamos observar essa palavra que nós acabamos de fazer a leitura aqui nessa tarde, nós lembramos o quanto é importante nós focarmos realmente a nossa atenção naquilo que Deus ele tem para a nossa vida. É através da palavra de Deus que nós conhecemos o propósito maior de Deus em relação à nossa vida. Nós sabemos que Deus ele tem um objetivo em nos orientar e nos levarmos realmente a vivermos uma vida relacionada ao teu propósito maior, que é nós, enquanto aqui na terra, nós temos uma grande responsabilidade diante de Deus e dos homens, que é diante muitas das vezes das ideologias e das mentalidades das pessoas. Nós sabemos que a palavra de Deus, ela é a única verdade, a verdade esclarecedora. A palavra de Deus é aquela que traz para nós o fundamento da fé cristã. Nós sabemos que Jesus, ele foi muito bem claro nas suas palavras, que a respeito da necessidade de nós não somente sermos ouvintes da palavra de Deus, mas também sermos praticantes dessa palavra. Quando nós vamos olhar para o livro do Evangelho, segundo escreveu São Mateus, no capítulo de número 7 do livro de São Mateus, do Evangelho, que escreveu Mateus, nós vamos ver ali Jesus ele falando, realmente uma grande verdade, que nós devemos atentar para essa verdade que Jesus ele passou para nós através ali da sua palavra. Quando ele fala ali dos dois alicerces, comparando a vida de um sábio homem e também de um homem insensato, esses dois personagens que Jesus ele fala, existe uma diferença, na vida desses dois homens. O primeiro homem
que Jesus o denomina como um construtor sábio, comparando aqueles que ouvem a palavra e a praticam, que construiu a sua casa sobre a rocha. E a palavra de Deus nos diz que veio ali a chuva, né? E correram-se os rios, e assopraram os seus ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Mateus capítulo 7, versículo de número 25. Então nós vamos ver que este homem sábio, que está aqui no versículo 24 do Evangelho, que escreveu Mateus no capítulo 7, no versículo 24, ele diz que aquele que escuta estas minhas palavras e as pratica é comparado com este homem sábio, que construiu realmente a sua casa sobre a rocha, e veio as adversidades, veio a chuva, veio os rios, veio os ventos, e aquela casa ficou intacta. E Jesus também comparou ali o segundo homem, no versículo 26 do capítulo 7, onde ele diz que aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E quando veio ali a chuva, quando veio ali os rios, os ventos, aquela casa não resistiu, aquela casa caiu por terra. Então, nessa tarde eu fico pensando, começo a pensar nessa palavra, começo a aplicar essa palavra para a minha vida. Eu creio que também você deve aplicar essa palavra para a tua vida nessa tarde, aonde você está construindo a sua casa, que é a sua vida espiritual. Como que você tem vivido quando tem vindo as dificuldades dessa vida, quando as lutas têm vindo sobre a tua vida? Como que você tem estado diante dessas lutas, diante dessas provações? Então é necessário nós saber que não existe outro caminho para o homem, a não ser ele ouvir a palavra de Deus e colocar essa palavra em prática, para que ele possa ser vitorioso, para que ele possa ser bem-sucedido, para que ele possa ser uma pessoa aonde ele tem suportado as lutas e as dificuldades. Porque os dias que nós estamos vivendo são dias realmente que nós temos sido, provado. As lutas têm vindo de tão grande forma sobre a nossa vida. E muitas das vezes nós ali, realmente diante desses momentos críticos, desses momentos difíceis, é realmente revelado aonde está realmente a nossa vida. Onde nós temos fundamentado a nossa vida, a nossa fé. Aqueles que estão construídos, aqueles que estão fundamentados, aqueles que estão sobre a rocha que é Cristo Jesus. Pode vir as lutas, pode vir as dificuldades, pode vir as tentações, pode vir as provas, só que não pode abalar esta casa. Não tem, vamos dizer assim, tudo aquilo que tem vindo não pode derrubar essa casa, porque está construída sobre a rocha verdadeira que é Cristo. E essa casa não pode ser removida, não pode ser abalada. Mas essa casa tem ficado intacta. Qual que é o segredo disso? Não é a força do homem que faz isso. Não é a sabedoria humana que faz isso. Não é, vamos dizer assim, o nome de uma pessoa. Não é a fama, não é o sucesso da vida que faz isso. Mas é realmente Jesus. É só Jesus que pode nos manter em pé, né? É só Jesus que pode nos manter posicionado, vitorioso, porque nada dessa vida pode nos trazer segurança, nada nessa vida pode nos levar às vitórias, a não ser a fé em Jesus Cristo, a obediência à sua palavra.
é colocando essa palavra em prática no nosso dia a dia, é vivendo essa palavra, é anunciando essa palavra, é guardando essa palavra em nosso coração, para que nós possamos então, sermos bem-sucedidos na nossa vida. É somente nós ouvirmos a palavra de Jesus e colocarmos ela em prática no nosso dia a dia, porque é somente através da palavra de Deus que nós vamos conseguir, vencer este mundo tenebroso, estarmos em pé na presença desse Deus. Então, eu deixo aqui essa palavra para você, meu amigo, meu irmão. Fique firme no propósito em estar meditando, ouvindo essa palavra e praticando ela no seu dia a dia, ainda que seja isso muitas das vezes um grande desafio para o momento que nós estamos vivendo. Mas a nossa vitória só vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Que Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua família. Fique firme, acreditando que Deus é aquele que nos tem dado graça para nós estarmos firmados e alicerçados na rocha verdadeira que é o Senhor Jesus. Deus abençoe em nome de Jesus.